Olá, Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Aqui é Lucimar Mendes, direto do canal Crente Podcast. E eu creio que vai ser tremendo o que Deus vai fazer aqui hoje. Eu quero estar trazendo para você um testemunho maravilhoso, aonde é só para membros do canal. E você que é membro do canal Crente Podcast, você vai poder degustar dessa palavra, desse testemunho profundo, que nós temos uma irmã aqui que tem uma experiência muito grande para contar para você. Mas antes de eu apresentá-la a você agora, eu quero chamar a presença do Espírito Santo para este lugar, para que ele esteja presente, direcionando todo esse trajeto aqui, em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor esteja no controle, que seja feito da tua vontade, faça o teu querer, toma a direção desse lugar, a direção desse testemunho, que vidas sejam impactadas. Se for para ser hoje, tudo ser contado, tudo hoje vai acontecer e nada vai impedir. Mas o Senhor tem o controle e o tempo para todas as coisas. Faça o teu querer em nome de Jesus. Amém. Antes de eu chamar a Adilene, eu quero dizer para você que eu sou a Lucimar Mendes aqui do canal Crente Podcast, que sou dona do livro, né? Sou escritora do livro Bom Dia Espírito Santo, é o Devocional 2026. Eu tenho uma live todos os dias, 7h35 da manhã e às 18 horas, levando as pessoas a ter intimidade com o Espírito Santo e a chamar a presença do Espírito Santo para a mesa, que é a caneca Bom Dia Espírito Santo, o livro Bom Dia Espírito Santo. Temos também a agenda. Então, se você quiser aderir o kit Bom Dia Espírito Santo, vai ser bênção na sua vida. Tem impactado milhares de pessoas aqui na minha live todos os dias e levado as pessoas a chamar o Espírito Santo para a mesa, porque ele é o Espírito da verdade, que nos direciona a toda a verdade. Sem ele na mesa, não tem como o dia começar, não é verdade? Esse livro vai te ajudar a ter essa intimidade com o Espírito Santo. Só me chamar no meu canal, no meu direct do Instagram, lucimarmendes._. lucimarmendes._. Deus abençoe você. Adrilene, não é isso, Adrilene? Adrilene de Carvalho. Normal, todo mundo enrola meu nome. Verdade. Adrilene, Deus abençoe sua vida. Vamos lá, nós tentamos a primeira vez aqui, a internet deu uma falhada, mas se for para ser hoje, vai dar certo, viu? Então, eu quero que você se apresente, de onde você é. Adrilene, gente, tem um testemunho fortíssimo. Ela foi uma artística, né, lá no mundo secular, e também é uma ex-espírita. Então, ela tem uma experiência, né, com horóscopos aí, tudo que Satanás tentou enganar ela, mas ela foi resgatada pelo Senhor. O Espírito Santo a encontrou e acolheu. E ela está aqui nesse momento para contar o que ele fez na vida dela e que tem jeito. Mesmo que o inimigo uma cilada, te leve para esse lugar obscuro, esse lugar oculto, mas essa mentira, né? Mas o Senhor, quando abrimos o coração, ele nos resgata. Então, Adrilene, se apresente de onde você é, casada, solteira, tem filhos, que nós vamos começar aí esse testemunho maravilhoso. Fica à vontade. Bem, meu nome é Adrilene de Carvalho, eu sou solteira, nunca me casei. Não me pergunte por quê. Eu acho que, na verdade, porque assim, eu também cuidei muito da minha família por um bom tempo. Então, acabou que eu não me envolvi com uma pessoa a ponto de me casar. Mas eu tenho um filho que ele tem 29 anos, né? Eu me converti aos 27, aceitei Cristo, conheci a Cristo aos 27 anos. E o meu filho nasceu eu tinha 20 anos de idade. Né? Hoje eu vou fazer 50 anos, meio século. Estou muito feliz. Vou fazer agora esse mês, dia 29 de janeiro. Estou bem feliz com isso. Muito feliz. Porque mais um ano de vida, meio século, não é todo mundo que chega nessa idade. Então, estou muito grata, estou bem, né? Estou bem de saúde, então é isso que importa. Sim. E, assim, hoje eu moro em Santa Catarina. Foi uma promessa de Deus de me tirar de Belém do Pará, que é a minha origem, eu sou paraense, sou de Belém do Pará. E como a Lucimar falou, realmente eu tenho um testemunho de que, assim, como a minha família era uma família extremamente desestruturada emocionalmente, não economicamente, mas emocionalmente, meu pai era uma pessoa extremamente violento, tinha muito problema dentro de casa, problema de violência doméstica mesmo, de Lei Maria da Penha, literalmente. E o meu refúgio, a minha fuga foi na vida artística. Eu comecei muito cedo, comecei aos 9 anos de idade com teatro, e aos 13 já eu estava na dança e estava na música.
Então, eu cantava em televisão, no teatro, eu fiz teatro profissional dos 18 anos até os 25 anos, não, 26 anos, eu aceitei Cristo com 27. Então, um ano antes eu larguei o teatro e a música, eu cantava em trio elétrico, cantava em casa de show, cantava em... Aonde me convidassem, porque eu era uma artista, eu tinha que ir. Então, os artistas, eles têm um hábito de serem muito livres, eles dizem que tem um pensamento livre. Então, eles sempre estão em busca do espiritual de uma forma esotérica. Né? Então, eu acreditava muito em quiromancia, leitura de carta, leitura de mãos, horóscopo. Ai, porque eu sou aquariana, porque o aquariano é isso, o aquariano é aquilo. Acreditava muito nisso. Todo dia eu tinha que ler o meu horóscopo do jornal, né? Porque na época saía, hoje em dia eu acho que é na internet, nem sei porque eu nem vejo. Mas eu acreditava muito nisso. E eu estou me lembrando que quando nós compramos a casa que eu morava, escute esse testemunho, para você ter uma noção como é importante o local que você mora. Verdade. Ele tem uma grande influência no mundo espiritual. E eu me lembro que quando nós compramos a casa, meu pai, ele morava aqui, assim, meu pai era piauiense, né? O meu pai e minha mãe são falecidos, mas o meu pai era piauiense e minha mãe era paraense. Então, meu pai conheceu a minha mãe em Santos, quando ele estava lá servindo na Marinha. Aí eles se envolveram, aí teve a 01, que eu não vou falar nomes, né? Nós éramos quatro meninas, e ele teve a 01, aí depois foi embora para Belém do Pará, que era a casa que era de onde a minha mãe era, de origem, mas a minha mãe não queria retornar para Belém, mesmo assim, contrariando a vontade dela, ele foi, vendeu tudo, saiu da Marinha e fomos para Belém do Pará, que foi no período que eu nasci. Uhum. E eu me lembro que quando eu estava um pouquinho maiorzinha, já tinha a 01, a 02, a 03 e a 04, que eu falo por números, para não citar nomes, né, porque eu não tenho autorização para falar o nome delas. Aí eu me lembro que quando a gente comprou essa casa, que a gente morou durante muitos anos, quando eu fui entrando assim na casa, tinha umas partes assim que era resíduos, restos de vela queimada, oferendas para Satanás, porque a mulher que vendeu a casa para o meu pai era uma mulher que era da Umbanda. Ela era dona de um terreiro. Então, a casa que eu morei era um terreiro de Umbanda. E por que eu estou falando isso? Para você entender como tem influência no mundo espiritual. E aquela casa foi a casa que mais nós sofremos. Olha, você vê. Sabe assim, é terrível. Olha, você arruma uma janela, arrebenta uma porta. Você arruma uma porta, arrebenta uma pia. Sabe assim, parece que é um lugar que você não consegue prosperar. É muito difícil. E eu me lembro, muita maldição. E depois de depois de uns anos, eu revi, eu ainda era pequena, mas essa mulher que vendeu a casa para o meu pai, ela voltou lá em casa para levar uma boneca para minha irmã, a 03. E eu me lembro que ela falou assim, a minha irmã, ela falou assim para ela, a senhora ainda é macumbeira? Ela era criança, né? Então, assim, não tem filtro. Criança não tem filtro. Aí ela falou, minha filha, eu aceitei Jesus. A mulher tinha saído da Umbanda, estava na igreja, estava buscando a Deus, e ela foi pregar para mim, para ela. E eu ficava parada, olhando, ela falando de Jesus Cristo. Essa mulher, essa que vendeu a casa para nós, que era da Umbanda, que ela era mãe de santo. Mas se interrompendo um pouquinho, Adrilene, mas só que a maldição não foi quebrada na casa, né? Não. Olha para você ver. Alguém teria que ter consagrado a casa ao Senhor. E quando você porque assim como nós consagramos a nossa vida a Deus, tudo que pertence à nossa casa deve ser consagrado ao Senhor. Por isso que não é qualquer coisa que entra na nossa casa. Não é qualquer pessoa que entra na nossa casa. A gente, porque isso não tem nada a ver. Tem. Eu garanto a você que tem. E eu vou te falar por que tem. Quando eu não era cristã, que eu frequentava música do mundo, que eu ia para as festas, que eu ia cantar, eu nunca gostei de bebida, nunca gostei. Eu tive uma aversão ao álcool, né? E cigarro, nunca usei droga ilícita também, nunca. Mas eu gostava da arte em si. Então, quando eu ia para a noite, eu ia geralmente para cantar. Eu ia para cantar, ou então eu ia para dançar um pouco e depois ir embora para minha casa. Sempre tive um estilo de vida bem assim, tranquilo, né, em relação a essas coisas, né? Mas eu estava lá no mundo e o inimigo usava minha voz para atrair as pessoas para a multidão. Como eu falei para a Lucimar, que eu cantava em trio elétrico.
né? Como o pessoal diz, Adrilene, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Literalmente, eu morri para Cristo. Hoje eu tiver que subir no trio elétrico para falar de Jesus Cristo. Glória. Mas eu me lembro que eu ia, carnaval agora, nessa época, eu estava em cima do trio elétrico. Estava lá cantando, dançando, cantando música de axé, entendeu? Só que, olha só, e eu digo sempre, escolhido não tem escolha. Porque eu me lembro que quando eu estava lá no mundão, quando alguém falava de Cristo para mim, eu sentia uma vontade enorme de chorar no meu coração. Eu sentia aquela vontade de chorar, eu sentia um vazio, porque mesmo que eu estivesse lá, as pessoas me aplaudindo, eu no teatro, sabe, dando entrevista, colocando o rosto com fotos lá no jornal, fazendo turnê, mesmo assim eu tinha um vazio no meu coração. Porque existe um vazio que só pode ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como ser preenchido por nada. Não adianta. Tudo isso, na verdade, é muito provisório. Assim, eu não critico quem é artista. Não critico, porque eu acho assim, tudo é profissão, mas você tem que tomar cuidado onde você pisa e o que você escolhe. Por que eu digo isso? Porque você pode usar a arte em prol do reino de Deus. Tu pode usar. Existem cristãos hoje, graças a Deus, o que eu tenho visto de pessoas que são cristãs propagando o nome de Cristo, isso me alegra muito, porque eu sei que é um meio corrompido, é um meio difícil, é um meio de bebida, de droga e de muita prostituição. Fácil acesso para o pecado, né? Muito fácil acesso. As pessoas me chamavam de careta, porque muitas coisas eu não aceitava, mas eu vi colegas, pessoas do meu meio, que aceitavam estar na prostituição, aceitavam convites de empresários, patrocinadores, se prostituíam para quê? Para poder ficar famosas. E eu sempre falei, não entro nesse meio. Então me chamavam de careta, porque eu digo, escolhido não tem escolha, não adianta, mano. Tu é escolhido, Deus vai te chamar. Tu tá lá em cima do trio elétrico, Deus vai lá e vai te pegar. Eu sei porque ele fez isso comigo. Então, eu me lembro, voltando à questão da casa, que quando eu morava nessa casa, pelo fato de eu ser espírita, porque eu ia com a minha mãe, com as mesas brancas, minha mãe fazia passe, minha mãe, ela tinha o que eles chamam de mediunidade, ela era médium. Ela via as coisas, ela ouvia as coisas. E ela me levava, e eu também via. Eu cheguei a ver, mas hoje, graças a Deus como cristã, a minha visão espiritual ela é aberta. Né? Eu consigo enxergar, em alguns momentos, o mundo espiritual quando Deus me permite. E eu não aconselho ninguém a orar por isso. Ore para que você seja um cristão fiel e tenha os frutos do Espírito Santo. Porque quando você tem uma visão aberta para o mundo espiritual, às vezes é amedrontador. Porque você está lidando com algo que não é natural. Por isso que o nome é sobrenatural. O espiritual é invisível, você não vê. E eu conseguia ver. Dentro dessa casa, eu via demônios, eu via pessoas como se fossem pessoas como nós. Eu via sombras. Eu me lembro que quando eu aceitei Cristo, contar isso para você, quando eu aceitei Jesus, antes de eu aceitar Jesus, eu contar uma situação. Eu estava dentro do quarto, com a porta fechada, descansando numa cama, quando de repente eu senti um tapa no meu rosto. Eu peguei um tapa enorme no meu rosto, e eu não era cristã ainda. Eu peguei um tapa no meu rosto e eu dei um pulo da cama. Na hora que eu dei um pulo da cama, eu olhei e falei, meu Deus, quem me bateu? Mas não tinha ninguém, porque eu estava dormindo sozinha no quarto, com a porta trancada. Até hoje eu tenho esse hábito de trancar a porta pro lado de dentro, mesmo morando em lugar seguro, um apartamento, num prédio, sabe, com vigilância, eu tenho esse hábito. E até hoje, eu sempre tranquei a porta do quarto. E eu peguei um tapa no meu rosto. Então, o inimigo, ele tenta nos parar, porque ele sabe quem é escolhido. Ele sabe que a Lucimar é escolhida. Ele sabe que eu sou escolhida. Ele sabe que você que está ouvindo esse podcast, você é escolhido. Então, não fique pensando que você não vai ter perseguição, que você não vai ter luta. Não. Eu, para aceitar Cristo, um monte de gente ficou com raiva de mim. A maioria das pessoas se afastaram, pessoas da minha família que não concordaram, porque diziam que eu tenho muito talento, porque eu poderia ser muito famosa, que eu poderia ir para uma Globo da vida, essas emissoras conhecidas, né? Que eu poderia viajar o mundo inteiro, porque olha só, eu cantava, dançava e representava, fazia as três coisas. É muita coisa. Hoje eu canto para Deus,
Adoro para Deus e danço para Deus. Ô, Então, glória. assim, o maravilhoso Deus é que Ele nos resgata do poder das trevas. E eu digo para Glória. você, Deus, Ele honra aquele que o honra, porque Deus honrou a minha avó. Eu me lembro que a minha avó deu uma Bíblia para minha mãe. E essa Bíblia ficou na cabeceira da cama. E um dia, eu não me lembro a idade que eu tinha, se eu tinha 8, se eu tinha 9, eu sempre gostei de ler, tanto que eu sou formada em Direito, né? E eu me lembro que eu passei assim pelo quarto da minha mãe e do meu pai e eu vi a Bíblia, assim na cabeceira. Quando eu peguei, eu olhei assim, aí eu entrei no quarto, falei, deixa eu ler aqui a Bíblia. Eu vi Bíblia. Eu falei, eu vou ler. Aí tinha uma dedicatória da minha avó para minha mãe. Eu falei, eu vou ler essa Bíblia. Eu peguei a Bíblia, eu fui direto em Apocalipse. Gente, eu li todo o Apocalipse enquanto eu estava ali naquele quarto, deitada naquela cama. Eu fiquei apavorada, porque eu pensei, meu Deus, eu quero ser salva. Porque quando eu vi os tormentos, quando eu vi o juízo de Deus, eu falei, eu quero ser salva. E Deus sempre colocou pessoas no meu caminho, cristãs, pessoas que amam a Deus. Assim, sabe o trilho de pão? Um pedacinho de pão, 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 e você vai chegando até chegar no centro da vontade de Deus. Então eu digo assim, Glória. Deus, ele foi me transformando e todo dia nós estamos em um processo de transformação. Todos os dias nós estamos melhorando à medida que nós buscamos e à medida que nós obedecemos. Porque É o mais verdade. importante não é sacrificar, não é fazer um monte de coisa, mas é obedecer, é fazer aquilo que Odilene, Deus manda. é Pode falar, verdade. querido. E quando você estava nesse meio aí, você entrou nessa casa e veio uma maldição, né? Essa maldição, Sim. ela pegou só você ou ela Não, pegou sua família? Você foi a única que virou, você falou que virou espírita. Como senhora isso espírita. aconteceu para você virar espírito? Quem te apresentou isso? Depois da energia da casa começou tudo isso, né? Você entrou nessa casa com qual idade e de onde que começou a sair isso na sua vida? Olha, a idade era bem pequena, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Mas são assim memórias que você não consegue esquecer, ainda mais quando você é criança. A infância, ela te proporciona essa Memória, memória. né? E a sua mãe, os seus pais, A eles minha mãe. cuidaram de qual religião? Eles falavam que era Não. católico, como é que é, mas e quando veio essa parte espírita, qual idade você tinha? Quem te apresentou isso? O espiritismo quem me apresentou foi minha mãe. Minha mãe era espírita. Ela ia para o Ah, espiritismo. Ela frequentava o espiritismo e levava a mim e a 03. mas Não, quando a ela 03 entrou e a para 04. Mas quando ele entrou para essa casa, que estava amaldiçoada, ela já era espírita ou depois que ela passou para entrar nessa casa? Não, eu me lembro que nesse período foi o período que mais a minha mãe buscou o espiritismo. Então, Porque ela a minha mãe era fortaleceu. atormentada. A minha mãe era atormentada. Conta essa. Minha mãe era atormentada. Ela me contava coisas e eu, assim, eu nunca esqueci. Como eles brigavam muito, não tinha uma vida boa, né, de casal, a minha mãe ia dormir na sala. Ao invés de mandar ele dormir na sala, meu pai, ela ia dormir na sala. Ela colocava uma rede na sala, quando estavam brigados, e ficava dormindo na sala. E eu me lembro que ela me contou que ela estava dormindo na sala. E uma pessoa foi e pegou a rede dela e começou a balançar para um lado e para o outro. Assim como a bênção de Deus, ela visita até terceira e quarta geração, a maldição também. A bênção, na Então, verdade, é até 1000 gerações. é até 1000 gerações. Deus visita até terceira e quarta geração, né? Mas eu me lembro que a minha mãe estava deitada na rede e ela falou que a rede balançava assim, de uma maneira que era para derrubar ela. E ela começou a falar, larga, larga, larga. Os espíritos imundos atormentavam a minha mãe. Misericórdia. E eles vieram depois me atormentar, tanto que eu peguei um tapa no rosto, né? Eu era visitada nas madrugadas, eu não conseguia dormir. Eu acordava várias vezes de madrugada. E quando eu aceitei Cristo, a minha visão se abriu. Eu consegui enxergar os demônios que tinham dentro de casa. Meu Deus. Porque eu acredito assim, que Deus transforma a maldição em bênção, porque assim como eu frequentava o espiritismo e eu comecei a enxergar os demônios, Deus começava a ser atormentada pelos demônios, Deus permitiu que eu começasse a ver o que era o poder das trevas dentro da minha casa. Só que aí poder você estava combater. com autoridade, com a visão Só espiritual. que e eu tinha um hábito, eu sempre tive hábito de orar meio-dia e sempre tive um hábito de orar de madrugada. Eu gosto da madrugada. Às vezes estou cansada, não consigo acordar, mas eu gosto da madrugada. O próprio Espírito Santo me acorda de madrugada para eu orar. Então, eu me lembro que eu dormia e acordava, meia-noite eu ia orar pela casa.
E tinha um compartimento de cima, que a minha casa era gigante, era enorme. E tinha um compartimento de cima que eu começava a orar, quando eu começava a orar o Salmo 91, eu me arrepiava toda, da cabeça, assim, até a ponta dos pés, os meus cabelos, assim, sabe, eu sentia um arrepio, e uma voz falava comigo, para de orar, para com isso, me chamava das piores coisas, aí que eu orava mesmo. Amém. Aí que eu ia para cima, eu falei, não, eu vou orar, porque eu tenho que orar, eu tenho que ser a coluna da minha família, e é muito difícil, porque assim, aí... E quando você, antes de você continuar, eu quero voltar mais primeiro nesse ponto para a gente ver quando surgiu essa situação na sua vida. Você foi morar numa casa, pelo jeito já é uma maldição hereditária aí, né? A sua mãe deve ter encontrado isso com a mãe dela. Sim. Esse espiritismo, esses demônios. Não, a minha avó, ela era evangélica, não foi com a mãe dela. Então, alguma outra coisa. Alguém apresentou para ela que essa informação não tem. Alguém apresentou a minha mãe que espiritismo. Não conheceu Jesus através da sua avó, passou para você, certo? Sim. Aí para você ver a maldição hereditária como que é, como você mesmo falou aí, né? E a palavra de Deus diz que vai até a 4ª geração. E aí, quando chegou em você, por você também não conhecer Jesus, porque sua mãe não te apresentou Jesus, aí continuou. Quando você foi para essa casa, a situação piorou. Foi daí que você descobriu o espiritismo. Então, sua mãe começou a te falar, e na sua adolescência, sua mãe te consagrou a demônios, teve alguma consagração, alguma coisa? Ou que você falou, você leu cartas, você começou esse negócio de horóscopo, isso começou na sua adolescência, a partir do momento que começou o seu mundo artístico, ou você já foi consagrada na infância? Eu acredito que eu fui consagrada na infância, porque você falando sobre isso, eu me lembro que a minha mãe, como ela me levava para o espiritismo, a gente era apresentado no espiritismo, né? Ah, isso aqui, minha filha, babá. Então, assim, outra coisa que ela fazia comigo e com as outras irmãs, a 03 e a 04, e a 01 também, ela pegava e dava banhos na gente. Abre caminho, sabe? E principalmente que eu sou paraense. Eu sou da região amazônica. A região amazônica ela é muito rica nessa cultura de banhos. Assim, eu sou apaixonada por chá, mas por uma questão de saúde. Chá normal, chá que a gente compra, que a gente toma. Mas lá na região... chá de hibisco, chá verde, essas coisas, que fazia para a saúde. Mas a minha mãe, ela pegava as ervas, ela fazia banhos pra gente. Eu me lembro que eu ficava numa bacia em pé e ela colocava todas aquelas ervas que ela comprava lá no Ver o Peso, que é o maior mercado da América Latina, que fica em Belém do Pará, e ela comprava essas ervas, colocava assim na bacia com água quente e ia me dando banho com essas ervas. E chamava essas ervas, existem vários tipos de ervas e várias combinações, não me pergunte que eu não sei, e eu também nem quero saber. E ela que sabia. E o que ela fazia? Ela pegava essas ervas e ela colocava no... O que ela fazia? Ela pegava essas ervas e dava banho. Ela pegava e dava banho, sabe? E essas ervas, ela chamava de ervas, chega-te a mim, abre caminho. Mas no mundo espiritual, qual foi o caminho que foi aberto? O caminho de Satanás. Porque a minha vida era um inferno. Minha vida era um inferno. Eu era atormentada. Eu sofria de depressão. Eu cheguei a tentar me matar. Isso é uma coisa que eu falo, não falo muito, mas eu vou contar para vocês. Aos 18 anos eu tentei o suicídio. Devido a todos esses problemas que aconteciam dentro da minha casa, aos 18 anos eu tentei o suicídio. Eu tomei um vidro inteiro de Dualide, que é um remédio controlado. E eu tomei esse remédio para morrer. Só que na mesma hora que eu tomei, eu trabalhava com teatro, tinha 18 anos, a gente ia até fazer uma viagem para se apresentar em um interior. E eu me lembro que eu tomei esse remédio e na mesma hora que eu tomei, eu me arrependi. E eu saí correndo e tentei vomitar, só que eu não consegui expelir o remédio. Eu tomei um vidro, gente, a pílula é bem pequenininha, e é um remédio taxa preta, que a minha outra irmã tomava. E eu me lembro que no dia seguinte eu tinha que viajar para o teatro. E quando eu acordei, eu pensei, meu Deus, eu acordei, então estou viva. Eu tentei pisar no chão e eu não consegui. Eu não consegui pisar no chão porque eu não conseguia sentir meu pé. Aí eu tive que chamar uma das minhas irmãs e contei para ela.
Aí ela me deu leite, começou a me dar comida, que eu tinha que me hidratar, que eu tinha que ter vitamina. Aí ela contou para um amigo dela que era biomédico, e ele falou o que eu tinha que fazer, que eu tinha que tomar uma medicação. E aconteceu, eu não tomei medicação, porque eu tinha que me alimentar, né? Alimentar meu corpo. E eu viajei, o pessoal do teatro, e lá eu melhorei. E tudo isso foi devido a muitas decepções que eu tinha na minha vida. Eu tinha muitas decepções. Eu tinha muitos problemas com relacionamento. Por quê? Porque eu não sabia a identidade que eu tinha. Mesmo dentro da igreja, o inimigo quis me enganar. Mas o Senhor não permitiu. Não fique pensando você que você está na casa do Senhor, que você não vai ser também bombardeado. Não, o inimigo ele vai tentar, até o último dia do teu suspiro, tentar te parar. Ou ele vai tentar te parar, ou ele vai tentar te enganar. Das duas, uma. Você pode estar dentro da igreja, mas ele pode tentar te enganar. Então a gente precisa sempre estar em constante oração. Então, assim, essa questão de ser apresentada para o espiritismo foi a minha mãe. Mas não era só o espiritismo, era o ocultismo. Eu me envolvia com o ocultismo, eu me envolvia com quiromancia, eu ia nessas mulheres que liam cartas, eu fazia rituais dentro da minha casa. Isso é uma coisa que atrai. Então você acaba abrindo portais no mundo espiritual que acabam destruindo a tua vida. O portal já estava aberto, eu abri mais ainda. Por quê? Eu me lembro que eu fazia, sabe aquelas mesas de orixá? Eu tinha uma colega que foi a primeira a criar ódio de mim quando aceitei Jesus. E essa menina tinha trabalhado comigo, estudado comigo no colégio. E a gente era muito íntima, muito íntima. A gente saía, ia para as festas juntas. E eu me lembro que ela ia lá para casa, a gente fazia esses tabuleiros de orixá, com nomes, empurrar copo, fazer a evocação do mundo espiritual para falar com a gente. Eu fazia tudo isso. Eu ia até essas mulheres que leem mão, que lê carta, que lê bola de cristal, que lê a tua mão, que tenta as adivinhadoras do futuro, sabe? A pitoresca. Lembra da pitoresca lá que Paulo fala sobre a pitoresca? Pois é, essas adivinhadoras. Então, eu ia tudo atrás desse negócio. Porque eu acreditava nisso. Acreditava que a entrada de ano tem que pular onda, tem que comer negócio de... Como é que a gente chama isso? Lentilha, para poder atrair dinheiro, vestir roupa branca, que é paz, amarelo, que é ouro, sabe? Essas coisas, tudo isso eu acreditava. Rituais. Por quê? Rituais. Por que eu acreditava nisso? Porque eu não tinha Cristo. Eu não conhecia Jesus. E eu te falo, tem muita gente que está no engano, tem muita gente que acha que está fazendo certo, está fazendo errado e está na ignorância. Eu me lembro que recentemente até falei no trabalho, não sei quem foi que comentou, falou assim, vai entrar em um ano com que roupa? Aí a fulana, eu vou entrar de roupa tal, eu vou entrar de amarelo, só não vai entrar com tal cor. Aí a outra menina falou, eu só não posso entrar de uma outra cor, eu vou entrar de branco, falou. Aí eu falei, eu olhei assim e falei, olha, eu não acredito nisso, eu sou cristã. Porque o branco, né, você entrar com roupa branca pode ser uma paleta de cores, aí sim. Agora, você entrar porque vai... O branco em si, vou vestir a roupa branca para ir lá na praia. Mais bonita pra virar. Gente, isso é uma tradição da Umbanda, do Candomblé. Isso não tem nada a ver com cristianismo. Vestir roupa branca, ir lá para praia, jogar rosa, como eu fazia, jogar flores no mar para Iemanjá. Isso tudo eu fazia. E eu vou contar uma coisa para vocês que eu lembrei agora, porque o Espírito Santo quer lembrar. Eu fiz um pacto e um terreiro de Umbanda. Eu fiz um pacto. Sem saber, eu fiz um pacto. Olha só como o inimigo ele vai te levando pelos caminhos que ele quer. Eu me lembro que uma colega me convidou, uma menina que eu conheci na noite, assim, conversando, batendo papo, né? Aí ela me convidou para ir na casa dela. Eu conheci ela uma semana, me convidou para ir na casa dela. Eu não me lembro qual era o dia, se era a quarta, se era a segunda. Eu sei que eu cheguei lá. Quando eu cheguei nessa casa, eu fiquei na sala conversando com ela e com o colega dela, só conversando, sem nenhuma malícia. Não tinha essas malícias. A malícia, até porque naquela época não tinha toda essa malícia que tem hoje. A gente estava lá conversando, batendo papo, conversando sobre as coisas da vida, e a mãe dela chegou na sala e tinha um corredor assim, semelhante ao corredor que eu tinha na minha casa. E tinha um corredor assim grande, estreito. E eu me lembro que ela chegou na sala e falou assim, olhou para mim, aí a filha dela ficou envergonhada. Eu vi que ela ficou constrangida. E eu não entendi, eu entendi depois. Ela pegou e falou assim, eu tinha 18 anos, presta atenção.
Ela falou assim, essa aqui é uma colega minha, essa aqui é minha mãe, essa aqui é uma colega minha que a gente se conheceu. Aí ela falou assim, tá, olhou pra mim e falou assim, eu te conheço. Assim mesmo, eu te conheço. Aí eu, na brincadeira, falei, deve ser pelos bares da vida. Gente, eu era mundana, né? Não entendi que a gente não pode falar nessa... É cantora, né? Falei pelas bares da vida. Ela falou, não, eu te conheço, assim mesmo. E eu olhei, falei assim, nossa, que mulher estranha. E continuei lá, se conversando lá. Escutei uns barulhos na cozinha, uns barulhos. Aí tá, aí de repente a filha dela falou, licença, Adri. E ela me chamava de Drica, de Dri. E foi lá pra cozinha, ficou um tempão, e eu lá conversando lá na sala, e de repente ela voltou, falou, a minha mãe quer falar contigo. Nossa. Tá na cozinha. Falei, tá. Eu pensei, bem, ela bem fez algum café. Porque nós parece ter esse hábito, né? Até quando alguém chega na casa de alguém, a gente faz um lanche, a gente faz alguma coisa. Quando eu cheguei na cozinha, irmã, a mulher tava com um charuto desse tamanho, assim, grandão, com uma saia rodada enorme. E tinha um monte de gente sentado. E era dia de terreiro e eu não sabia. Você não sabia? Não sabia, eu nem sabia que a mãe dela era da Umbanda. Nossa, mas você vê como é que o demônio atrai, né? Ele atrai, ele cria oportunidades. Assim como Deus abre as portas para nós, o inimigo ele vai também abrir o caminho segundo a vontade dele. E eu me lembro que estava todo mundo sentado, ela falou assim para mim, ei, senta ali. A voz era outra voz, uma voz que não era dela. E ela falou, senta ali. Quando eu sentei num banquinho, eu já me senti constrangida e começou a me subir uma raiva que eu não sei te explicar. Mas você ainda estava no mundo do espiritismo? Eu frequentava uma vez ou outra, eu estava indo, porque eu estava mais envolvida, na verdade, com o teatro. Né? Mas 18 anos. Uma coisa une a outra? Uma coisa puxa a outra, um abismo puxa o outro. As pessoas falam, Adrilene, que eu sou espírita, mas como que tem a ver com o bandismo? Como que tem a ver com a macumba? Como que uma coisa puxa a outra? Parece que é só uma coisa, mas por trás é a mesma coisa, a mesma farinha, do mesmo saco. É porque, na realidade, tudo que não é bíblico é antibíblico e é anti-Deus, é contra Deus. O espiritismo nunca vai ser cristão. Nunca vai ser. É antibíblico. Porque após a morte, sexo, juízo. Morreu, vem o juízo. Não tem esse negócio de reencarnação. Nós temos a ressurreição. Reencarnação não existe. Morreu. E eu acreditava nisso. Hoje eu conheço, mas eu não sabia, porque nunca ninguém tinha me apresentado a verdade. Tanto que eu não era nem católica. Eu nem frequentava esse negócio de missa, era uma vez na vida da morte. Crisma. Nunca fiz esse negócio de crisma, primeira comunhão, hóstia sagrada, eu nem sabia o que era isso. Nunca fui, como eu falei, eu não era católica, eu era espírita. Eu lia o livro de Allan Kardec, eu li o livro Segundo os Espíritos, eu tinha os livros lá em casa, porque minha mãe tinha, eu pegava e lia. E esses livros é tudo envolvido também com a Umbanda. Tá vendo como é que se mistura? Tá vendo? Porque tem gente da Umbanda que lê esses livros também, fala de Allan Kardec. Não se engane o homem. Olha, o inimigo ele não vem para brincar. E ele vai te dando assim os caminhos para você ir e cair no abismo. Eu me lembro quando estava nessa casa que a mulher falou, senta ali no banquinho, e eu sentei no banco, eu me lembro que eu fiquei irada, eu fiquei aborrecida de estar naquele lugar. E ela começou a falar um monte de coisa sobre a minha vida. Coisas que eu fazia dentro de casa, escute essa, coisas que eu tinha até na minha gaveta, coisas íntimas minhas, roupas íntimas, você tá entendendo? Porque me expôs na frente de todo mundo que tava lá, aí eu fiquei com mais raiva ainda. Como é que o diabo é, né? Ele é sujo, é um imundo e é um mentiroso. E eu me lembro que eu tava lá sentada, ela começou a falar um monte de coisa, a mulher, e de repente, gente, eu nunca tinha visto uma coisa daquela. De repente, saiu o espírito dela e voltava outro, e a mulher caía, e de repente era a voz de criança, meu Deus do céu, era a voz de criança. Vários tipos de espíritos, vários tipos de demônios, vários espíritos imundos, sabe, que se apossavam dela. E eu me lembro que aí, antes disso, escute essa, antes disso, eu conheci uma moça que trabalhava na casa da minha irmã 01, e essa moça, ela acreditava nesses negócios de
Umbanda. Umbanda, Candomblé. E ela dizia que eu era filha de Iemanjá e de Mariana. Miséria. E quando eu cheguei, escute como o inimigo faz, ele traça os projetos dele, ele faz que nem um tabuleiro de xadrez, ele vai colocando as peças e você vai acreditando nele. E quando eu cheguei nesse terreiro que estava lá essa mulher, ela falou assim para mim, de repente, ela olhou para mim e falou, tu és filha de Mariana. Olha, que ela falou, o que o demônio tinha dito lá atrás para mim, né, que trabalhava na casa da minha irmã. Nossa. Entendeu? Quando nós somos cristãos, nós sabemos discernir o que vem de Deus e o que não vem. Quando a gente está nas trevas, não. A gente está na ignorância, a gente acha que é uma confirmação. Então, realmente é verdade, porque a menina que trabalha na casa da minha irmã falou isso. Mas e agora vem essa outra e faz a mesma coisa, mas é o mesmo demônio. Você está entendendo? Então, você mesmo disse, só que eu não entendia isso na época. Eu acreditava que era de Deus até aquilo. E é isso que muitas pessoas acreditam, porque elas não leem a Bíblia e não conhecem a verdade. Resumo da história. Essa mulher falou que eu era filha de Mariana, a Mariana estava lá, de repente entrou no corpo da mulher, aí a menina falou, Dri, minha colega falou, se tu quiser conversar com a Mariana, tu pode conversar com ela. Aí ela saiu da cozinha e foi pro quintal. Aí quando eu cheguei no quintal para falar com ela falou assim para mim, com o demônio, eu fui falar com o demônio, na verdade. Quando eu fui falar com um demônio chamado Mariana, ela falou assim para mim, porque eu sei que tu gosta de uma pessoa assim, 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 porque na época eu tinha acabado de terminar um relacionamento. E ela falou assim, eu era muito jovem, tinha 18 anos. E ela pegou e falou assim para mim, porque ele tem uma mulher que pega a Mariana em linha preta, falou um monte de coisa, porque tu tem que combater isso na Mariana, na linha branca, porque tu tens que vir aqui e tem que trazer uma oferenda na entrada de ano. Escute essa, na entrada de ano, eles fazem muitas oferendas. E ela falou que eu tinha que levar uma garrafa de cachaça na entrada de ano. E eu fiquei assim, parada, pensando, falei, eu tenho que trazer uma garrafa de cachaça. Aí ela pegou e falou, vou fazer agora, você vai trazer? Eu falei, não, eu vou trazer. Porque eu pensei que fosse verdade, né? E ela pegou, fez um comprimento com um braço e bateu no meu peito, que me deu uma dor. Nossa. E falou assim, e você tem que vir. Se você não vir, você já sabe, pode acontecer alguma coisa. Só que quando eu saí do quintal, que eu voltei para a cozinha e sentei, gente, escolhido é assim. Tu tá na luta ali, mas o Espírito de Deus está falando aqui dentro contigo. E aquela coisa começava, vai-te embora. E é uma vontade. Jesus ainda. Nem conhecia Cristo, mas existe uma promessa através da minha avó que orava por toda a minha família. E irmã, eu te falo, praticamente eu acho que 1 ou 2 tios que eu tenho não são cristãos. Todos servem ao Senhor. Glória a Deus. Minha avó orou por toda a minha família. Ela teve uma vida super difícil de miséria, mas ela sempre orou. Todos os meus tios são muito bem sucedidos. A sua mãe saiu dessa vida do espiritismo antes de você terminar? Saiu, irmã, saiu. Eu orei muito pela minha mãe. Orei muito. Sim, mas resumindo a história lá da Umbanda, acabou o negócio, eu fui embora, eu falei, eu quero me embora daqui. E eu não tinha carro, eu tinha 18 anos, eu tinha que pegar o ônibus, né? E eu me lembro que eu tinha que ir para parada. Eu cheguei lá, espraguejando o terreiro. Espraguejei o terreiro. Falei, eu nunca mais venho aqui, odiei esse lugar. Mano, eu falei, espraguejei aquele povo, aquele lugar. E dando aqui a Elzita aqui rapidinho, e você, eu não sei se você chegou a passar pela parte pior, que a outra que contou o testemunho aqui, lá, se eles tivessem feito oferendas, aí sim, você ia ver o trem piorar, porque era sangue para todo lado. Não, eu não cheguei a fazer, porque me deu uma indignação, eu acho que foi o próprio Deus, né? Eu senti uma indignação tão grande que eu saí de lá, porque eu me senti constrangida lá, ficar falando da minha vida pessoal na frente de pessoas que nem me conheciam. Você viu que era um trem errado. Isso é uma coisa errada, mesmo você conhecer isso. Eu falei, esse negócio aqui, eu fiquei com tanta raiva. Aí o menino falou pra mim que tinha me acompanhado até a parada de ônibus, por quê? Porque estava tarde e ainda era longe da minha casa. Eu fiquei com mais raiva ainda, porque o ônibus não vinha, e aquela raiva, meu Deus, eu fiquei irada.
E ele falou, mas tu tem que voltar para cumprir o teu acordo, porque senão tu vai dar problema para ti. Eu falei, sai de perto de mim, me aborreci com o menino. Já briguei com ele também. E ele falou, mas tu tem que voltar. Eu não vou voltar nunca mais aqui nessa espelunca. Eu fiquei com tanta raiva naquele dia. Eu saí de lá irada. Só que a minha vida de lá foi ladeira abaixo. Eu tive tanto problema. Depois eu conheci uma outra pessoa com quem eu namorei, que foi com quem eu tive meu filho, né? Que eu engravidei. Mas foi uma opção minha na época não ter casado. E eu fui cuidar do meu filho. Mas o que eu posso te dizer? Eu posso dizer assim: o inimigo, ele tenta te enganar de todas as maneiras. Seja você estando dentro da igreja ou seja você estando fora. Por isso que a gente diz, por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade vos libertará. É através da palavra de Deus que a gente não é enganado. É lendo a Bíblia, é orando, é buscando, é jejuando, é se consagrando, é buscando real, né? A Deus. É uma entrega real, profunda e individual. Não é coletiva. Adrilene, e agora você vai resumir para mim, já percebi aí que foi através das orações da sua avó, para a gente, você que está em casa aí, para ver a importância de ter uma pessoa. Uma pessoa salva uma multidão, minha querida. Meu Deus. Não, a nação, né? Uma pessoa salva a nação. Uma pessoa salva uma nação, eu falo isso. Então, para você ver, então a importância da oração. Uma mulher de joelho salvou toda a família, tirou desse mundo aí do espiritismo, que o diabo já estava te levando do espiritismo para macumbaria, que tudo faz a par da mesma coisa. Sim. Que é tudo... Já estava no esoterismo, na quiromancia, enfiar no negócio de horóscopo, todas essas coisas. Reino do Inferno. Eu quero que você me fale agora, resumir tudo isso que você já resumiu, nós já entendeu até aqui. Agora eu quero saber a sua convenção. Como que foi a sua convenção? A minha convenção se deu porque eu fui estudar e eu conheci uma colega. Deus sempre colocava pessoas no meu caminho. E olha, irmã, não sei o que é, tudo batista. Eu me congrego na Assembleia, mas eu tenho um mistério com os batistas. Não me diga o que é, não sei o que é. Eu tenho um mistério com os batistas. E eu me lembro, se bem que a Assembleia de Deus saiu da Igreja Batista. E eu me lembro, a Igreja Batista. Eu me lembro que eu conheci uma irmã da Igreja Batista e ela estudava comigo. Foram 3 ocasiões, as 3 ocasiões em situações diferentes. Primeiro eu estudei com uma que pregou para mim, quando eu era espírita, falou que isso não era de Deus, não sei o quê, mas eu me lembro vagamente do que ela falou, mas eu me lembro. A segunda veio e falou também, e ela era batista, ela era casada, até a gente estava estudando, fazendo o ensino médio, e ela também falou de Jesus Cristo para mim. Ela era da Igreja Batista. Falou do amor de Deus, tudinho, da obra de Deus. E eu encontrei a terceira. Essa terceira, ela era da Igreja Batista, mas estava frequentando a Igreja Universal. Nessa época, eu estava com 27 anos já, 26 para 27, por aí. E eu estava no teatro ainda, e ela me convidou para participar de uma oração que tinha todas as quintas-feiras na Igreja Universal, chamado Oração das Mulheres de Deus, Reunião das Mulheres de Deus. Era toda quinta-feira, às 15 da tarde. E eu comecei a ir com ela. Só que ela tinha preceitos batistas. Entendeu? Mas eu comecei a conversar, eu fiquei 7 meses fazendo isso, toda semana eu ia. E eu cheguei até a me batizar na Igreja Universal, só que eu não tinha discernimento do que eu estava fazendo, eu não sabia, eu só sabia que eu estava vestindo uma roupa lá, estava descendo o tanque e não entendia o sentido do batismo. Depois desses 7 meses, a gente terminou o curso, né? Aí ela foi seguir o caminho dela, eu segui o meu, e eu comecei a sentir falta dessas reuniões. Só que a igreja que eu estava frequentando da Universal fechou. Essa que tinha essas reuniões na quinta-feira. E passou por um outro templo que era muito longe de casa. Era uma igreja linda, suntuosa, mas assim, eu não me sentia confortável nessa igreja. E um dia eu falei assim, eu acho que não venho mais aqui. E deixei de ir. Aí conheci uma irmã. E nessa época eu saí do teatro. Nesse mesmo período eu saí do teatro. Fiquei desempregada, porque era só o que eu sabia fazer. Era trabalhar no teatro, cantar. Larguei a música, larguei o teatro. Não sentia mais no meu coração de frequentar mais o teatro, por causa do meio. Não gostava mais do meio, me sentia mal. E foi quando eu conheci uma irmã da Igreja da Assembleia de Deus. E a gente conversava, ela tinha um salão. E ela era cabeleireira. E eu estou desempregada. E a gente conversando. Eu falei assim, tu tá precisando de uma manicure?
Porque eu sabia fazer unha, porque a minha mãe tinha me ensinado. Eu sabia fazer a unha da mão e a do pé. Olha só, eu saí de artista, dos jornais, de cima do elétrico, e fui ser manicure. Sem nenhum problema, nenhuma discriminação. Porque é uma profissão. Você não estava se sentindo bem mais sendo artista lá para o mundo. Então começou um incômodo já para o mundo espiritual. Isso. Já tinha aquele choque. Eu não me sentia bem, eu não me sentia bem com as conversas, eu não me sentia bem em sair na noite. Eu já não gostava de bebida. Aí eu passei, o cheiro já começava a me incomodar mais ainda. Aquele ambiente escuro, aquele ambiente de uma coisa que eu não suporto até hoje, gelo seco. Sabe gelo seco, sabe aquelas fumaças? Até hoje eu tenho um negócio que ataca o meu nariz, pode ser lugar que for, pode ser até um show evangélico. Se tiver aquilo, começa a atacar o meu nariz, eu tenho rinite. Então, isso sempre me incomodou. Aí eu falei, não quero mais esse meio, e saí desse meio mesmo. Aí, quando eu conheci essa irmã, ela falou, tem uma vaga aqui para manicure. E eu comecei a Aí eu comecei a ser manicure. Para não ficar desempregado, tá começando a vida novamente, tá começando a vida do zero. Nessa época, eu não tinha meus estudos do ensino médio, porque eu tinha parado, porque eu não tinha tempo para estudar, porque eu trabalhava na noite, né? Eu tinha que cantar, tinha as madrugadas, era muito puxado. De manhã eu estava dormindo, ou então à tarde eu estava saindo para o teatro, então eu fazia as duas coisas, então era muito puxado. Então eu tinha parado os meus estudos nessa época, e eu me lembro que eu estava bem nova, né? Não, já tá. Nessa época eu estava com 27 anos, eu não tinha ensino médio, olha só. Eu estava com 27 anos e eu não tinha tirado os meus estudos ainda. E Deus foi tão maravilhoso assim que nessa época eu comecei a frequentar o salão e comecei a ir para a igreja com ela. Ela me convidou para a igreja. Deus me colocou isso. E eu fiquei no salão 7 meses, que foi o tempo que Deus estava me ensinando a conhecer Ele. Ela falava de Jesus, a gente cantava hinos, a gente começava a ir para a igreja. Aí depois ela saiu da congregação que ela estava e eu continuei na congregação que ela estava, né? Ela foi para outra. E eu continuei lá e foi lá que eu comecei a cantar para Cristo. E eu vou contar um testemunho em breve. No primeiro dia que eu cantei na igreja, eu me lembro que eu cantei a música da Cassiane, aquela música Com Muito Louvor. Com muito louvor. No dia que eu cantei, que eu atravessei a avenida do outro lado para pegar o bendito do ônibus, eu encontrei um rapaz que trabalhava comigo na noite. Ele falou, eu estava te procurando, estava pensando em ti. E eu olhei assim para ele e falei, o que foi? Ele falou assim, eu queria te convidar uma proposta para ir para a França, para cantar lá na França, para ganhar em euro. Olha a proposta do diabo. Olha o diabo. E eu falei assim para ele falou tudo pago, hospedagem, alimentação, blá, 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 blá. Eu olhei para ele e falei assim, não, eu não tô mais cantando assim, porque hoje eu estou na igreja, eu sou cristã. Eu falei na época, eu sou evangélica, e eu acabei de sair ali da igreja, voltei para o outro lado da rua, porque era do outro lado da rua, eu acabei de sair da igreja, e hoje eu só canto para Jesus. E talvez se você tivesse aceitado, que o diabo vem com o prato primeiro, depois que veio a morte, né? Sim, e outra coisa, hoje em dia, a minha visão, como é muito mais aberta, né? Para tudo isso, eu entendo também que existe uma coisa chamada tráfico humano. E eu fui aliciada, porque eu não contei, mas eu fui aliciada quando eu tinha 18 anos de idade. Nesse período que eu tinha feito o pacto lá, eu fui convidada para ir para o Suriname. E do Suriname para ir para a Holanda. Eu fui convidada para ser empregada doméstica. E como eu estava assim, com a vida quebrada por causa da minha família, meu pai, convivência, minha mãe, problema, tudo que tinha lá dentro de casa, eu pensava que eu queria muito dar uma casa para minha mãe. Para minha mãe poder sair de lá, para separar do meu pai, porque era insuportável a convivência. E eu cheguei a cogitar na ideia de ir para o Suriname, mas não para prostituição. Eu ia para ser doméstica. Só que eu estava sendo enganada, porque eu ia para prostituição, para o tráfico humano. E nesse período que eu tinha decidido de ir, foi quando eu engravidei. Nossa! Então eu não pude ir. Entendeu? Então Deus sempre estava me dando livramentos. Verdade. Sempre me dando livramentos. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. E para resumir a história, minha mãe, ela separou do meu pai. Aí ela conheceu uma outra pessoa que cuidou dela até a morte, né? A minha mãe faleceu de câncer em 3 meses, meu pai de diabetes, né? E separaram, cada um na sua casa.
E eu me lembro que um dia eu estava orando, escute o poder da oração, orei 5 anos pela minha mãe. E um dia eu orei assim, quando eu fui me ajoelhar, eu fui orar pela minha mãe e o Espírito Santo disse para mim, ora pelo marido dela. E disse o nome dele. E eu fiquei assim, porque eu sempre orava por ela. E eu não apresentava ele, mas não é aquela coisa decisiva. E eu orei por ele. Orei pela libertação dele, pela conversão dele. Passou, eu acho que 1 mês, a minha mãe me ligou. Foi assim, aproximadamente no máximo 1 mês. A minha mãe me ligou assim. Eu, alô, oi mãe, alô? Ela falou assim, oi Dilene, paz, paz, paz. Agora eu sou crente. Glória a Deus! Agora eu sou crente. O amorzinho, ela chamava ele de amorzinho, o marido dela. O amorzinho foi para a igreja. E na semana seguinte eu fui com ele e aceitei Jesus. Nós estamos na igreja e somos hoje de Jesus. Então Deus estava mandando você orar para ele, porque Deus ia pegar ele primeiro. Usar ele como instrumento de salvação na vida da minha mãe. Olha o trabalhar. Olha o trabalhar de Deus. E o meu desejo que eu tanto tinha de dar uma casa para minha mãe, eu dei uma casa no mundo espiritual, que foi a morada santa e eterna. Porque no dia que ela estava, no último suspiro de vida, no hospital, eu pedi a Deus, eu não quero ir para lá, eu não quero ir para lá, não quero estar com ela no último dia, porque eu não vou estar preparada. Mas a última palavra vem de Deus. E quando eu estava lá, Deus criou uma situação e ele me ligou e falou, Adrielene, dá para tu ficar lá com a tua mãe que eu tenho que trabalhar? Eu falei, não, tudo bem, eu vou. E eu fui. No dia que eu fui, o Espírito Santo falou assim para mim, ora por ela. Quando eu orei por ela, eu peguei a Bíblia e li aquele versículo de Apocalipse, que eu não estou lembrada agora, diz assim, e eis que farei tudo novo. E ele falou assim, e não haverá mais choro e nem mais dor. Então foi essa mensagem que eu dei para minha mãe em Apocalipse. E o Senhor enxugará toda lágrima. Glória. Aí eu olhei para ela e falei assim, mãe, ela já não podia mais falar, que ela estava com oxigênio, né? Aí eu falei assim, mãe, a senhora tá me entendendo? Pisque os olhos. Ela piscou o olho. Aí eu falei, mãe, a senhora se arrepende dos seus pecados? Aí ela fez, se a senhora se arrepende, pisque o olho 2 vezes. Ela piscou 2 vezes. Porque a minha mãe, apesar de ser cristã, ela tinha muitas mágoas no meu pai. Pelo fato das violências que ela sofreu. Entendeu? Ela sofreu muita violência doméstica, minha mãe, sofreu bastante. E aí eu falei assim, então, eu vou orar pela senhora. Eu orei por ela, ela pediu perdão pelas mágoas que ela tinha no coração dela, que Deus a perdoasse. Orei por ela e quando eu acabei de orar, o meu telefone estava descarregando. Eu falei assim, deixa eu pegar aqui o celular para carregar. E ela ficou lá, quietinha. Quando eu virei para pegar o carregador com a moça que estava no mesmo quarto com ela, o oxigênio parou. Nossa. Aí eu falei, mãe, sacudi ela assim, o corpo dela, batia assim no corpo dela, assim, com a mão, assim, mãe. E eu corri, chamei os médicos. Quando os médicos voltaram, colocaram assim um divisor, que é tipo uma cortina, me colocaram para fora do quarto. E quando eles vieram comigo e disseram, olha, desculpa, eu quero te dizer que a tua mãe faleceu, mas assim, minhas condolências. Esse médico foi super humano, esse médico aí. Mas o outro que me deu o diagnóstico foi super frio. Mas esse médico, ele é um jovem médico, ele falou assim para mim, olha, tua mãe agora está descansando em paz. Então eu não esqueço disso. E até me emociona quando eu falo disso. Sim. Mas foi assim, algo que eu não queria passar, mas eu tinha que passar. Porque eu precisava ser aquele instrumento do último suspiro da vida da minha mãe. Tá vendo? Eu me lembro... E Deus permitiu. E depois daquilo aí, eu me lembro que eu estava com um caroço no meu seio, eu estava com incidência de câncer, mas eu me abandonei para cuidar da minha mãe. E no dia do sepultamento, eu estava morrendo de dor no meu seio. Fui para o banheiro, eu chorava pelo sepultamento dela e chorava pelo meu seio. Enterrei a minha mãe, mas aquela mensagem ficou. Tu não queria, um dia, até esses dias, o Senhor me falou um tempo desse, né? Você não queria dar uma casa para tua mãe? Você deu uma casa no céu. Glória a Deus. Você deu uma casa no céu. E depois disso, para resumir, o seio estava doendo muito. Eu fui fazer a mamografia, fiz a mamografia, apareceu o nódulo. Fiz a mamografia, apareceu outro nódulo. Aí mandaram fazer a 3ª mamografia porque eles estavam com medo. Porque eu sabia que eu estava com câncer. E eu me lembro que quando eu estava com esse nódulo, aí eu estava dentro do ônibus indo para fazer o exame.
E eu estava orando, Deus, me ajude, se eu me cure. Estava pedindo para Deus para me curar. Porque eu não pude cuidar de mim, porque eu estava cuidando da minha mãe. Eu tinha que priorizar a minha mãe, que estava com câncer. O teu nódulo deu maligno ou benigno? Hã? Os módulos do exame é maligno ou benigno que deu? Era maligno. Aí o que aconteceu? Eu estava orando. E dentro do ônibus, do nada, tinha uma moça na minha frente, lendo a Bíblia. E ela, do nada, começou a falar o Salmo 91. E ela disse assim, em voz alta, na minha frente, o ônibus não tinha quase ninguém, só eu e ela e mais algumas pessoas. E ela falou assim, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingida. Pronto, só falou isso. Nós descemos do ônibus na mesma parada, eu chamei ela, falei, moça, por que você falou aquilo? 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Ela falou, olha, eu não sei porque eu estava lendo a Bíblia e o Espírito Santo falou, fala alto. E eu falei alto. Aí eu falei para ela, moça, eu estou indo agora fazer o meu exame, porque eu estou com um nódulo e é provável que seja... foi diagnosticado como câncer, pré-diagnóstico de câncer. E eu estou indo lá para fazer minha terceira mamografia. Gente, se uma já não é muito recomendável, quanto mais 3. Eu tinha 38 anos na época. Nossa. Vou fazer 50 agora esse mês. E ela falou assim, então vai, porque recebe a tua cura que Deus já te curou. E eu fui, quando cheguei lá, eu fui, sabe, igual a Davi pulando, alegre, eu sabia da minha cura, eu sabia que Deus tinha me curado naquele momento. E quando eu cheguei lá para fazer o exame, que eu troquei de roupa, fiz o exame, e era um exame muito dolorido na época, hoje está bem mais tranquilo, fiz o exame, e quando a moça colocou, assim, aquela chapa, né, aquele raio-x, assim, na parede, onde tem aquela iluminação, ela falou assim, cadê o nódulo que estava aqui? E eu comecei a rir. Ela falou, cadê o nódulo que estava aqui? Aí eu comecei a rir. Eu falei, Jesus me curou. E eu ficava rindo, que eu sou assim, que eu tô feliz, eu rio, quando tô triste também, eu rio, eu rio, entendeu? Eu rio quando tô nervosa. Aí eu falei, Jesus me curou. E ela ficou assim. Ela falou, não, mas estava aqui. E ela fez a comparação entre... Ela estava com as anteriores, os exames anteriores, e esse exame. Eu falei assim, Jesus me curou. Aleluia. E eu saí de lá, feliz da vida. E o nódulo desapareceu. Agora, Odilene, olha para você ver como que deu a importância de se entregar a Jesus. Porque até essa doença já era uma maldição hereditária também. Sim. Que essa doença, ela alcançou a sua mãe. Mas passou para você, por você ter se entregado totalmente ao Senhor, por você ter o Senhor queria te usar num propósito, que cada um tem um propósito nessa terra. Sua mãe, o tempo dela, o Senhor deu até aquele momento, né? Para ela estar com ele. Mas ele queria também te usar para testemunhar o que ele fez na sua vida. Olha como que ele te poupou, como que as coisas de trás trouxe maldição para sua vida. Mas o Senhor te poupou. Se você tivesse aí nesse mundo do espiritismo, da macumbaria... eu acho que eu nem estava mais viva, com certeza. Isso aí tinha acabado com a sua vida. Não, já tinha... De várias maneiras, né? Isso é um cuidado de Deus na sua vida. Então, você tem um testemunho hoje, não só um testemunho de libertação do mundo axístico, libertação do espiritismo, mas também de uma cura de um câncer. Sim, e eu digo mais, Deus ele faz tudo novo, porque olha só, eu saí de atriz e cantora, meus estudos estavam incompletos, Deus tocou no coração de um parente meu, né? Ele pagou os meus estudos por 6 meses, eu fiz o DESU, antigo DESU, hoje é o EJA, né? Fiz o DESU, fiz o supletivo, tirei o meu ensino médio em 6 meses, fiz vestibular 3 anos, tentei 3 anos vestibular, passei em 2 federais, passei no FIES também, fiz o curso técnico em segurança do trabalho, minha formação também é técnica em segurança do trabalho, trabalho até hoje também nessa área, né? Eu trabalho na área técnica junto ao jurídico, que são as minhas 2 formações. Deus me tirou de Belém do Pará, me trouxe para Joinville. Hoje eu moro aqui em Santa Catarina, né? Vim para cá estudar Direito, fiz o curso, me formei e eu estou me preparando para as provas da OAB. Orem por mim.
A prova é pesada, mas ela não é maior que Deus. Um Deus que cura do câncer pode fazer passar na prova. Tem que amar a B para Deus. Glórias a Deus. Gente, olha que testemunho maravilhoso. Aqui o que está escrito em Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Simplesmente a Adrilene, ela se entregou à vontade de Deus. E Deus, a vontade dele foi a melhor. O diabo tinha criado um caminho para destruir a vida dela. O diabo ofereceu fama, ofereceu outro país, ofereceu dinheiro, mas ela acordou e ela conseguiu ouvir aquela voz do Espírito Santo com gemidos inexprimíveis. E essa voz do Espírito Santo conseguiu controlar a situação e deixar ela liberta de toda a armadilha que o diabo tentou fazer na vida dela. Ela, sem conhecer o Senhor, ela confiou. Sem conhecer o Senhor, ela não aceitou entrar, aprofundar naquele lugar, onde ela estava ali naquela sala de umbanda, aonde através dali a vida dela ia ser totalmente destruída. Talvez ia ter até alguns manjares, mas ia ser para destruir a vida dela. E ela conseguiu ouvir a voz do Senhor mesmo sem conhecê-lo, porque o Senhor já tinha um plano na vida dela. Então, esse testemunho que possa ser para você entender que a vontade do Senhor é melhor para a sua vida. Não interessa as mentiras, o diabo tentou intimidar ela. Se você sair, você vai ser perseguida. Se você sair, pode acontecer alguma coisa. Mas sem conhecer, ela ainda confiou. E esse Deus que ela confiou nele sem conhecer, ele se apresentou para ela. E aquela mulher ali do salão foi uma mulher que Deus levantou para salvar a vida da Adrilene. E hoje ela está aqui como instrumento. E só está começando, Adrilene. Só está começando. Deus vai te honrar aí nessa profissão. Você vai lutar junto com a glória de Deus. Deus vai te levar para lugares grandes e vai usar de você. E o que ele fez na sua vida, ele vai fazer através da vida das pessoas que também quiser fazer como você, apenas se entregar. O resto, o Espírito Santo faz a obra, porque a vontade dele é essa. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E não acrescenta dores. Não é verdade? Adriane, se as pessoas quiserem convidar você com esse testemunho tão lindo, tão maravilhoso, que o Senhor ainda vai te usar muito nessa terra. Se as pessoas quiserem convidar você para contar o testemunho nas igrejas, eu queria que você deixasse o seu Instagram, o seu contato. E também, se as pessoas quiserem conversar com você, que estão vivendo a mesma situação, então, que eu creio que Deus vai te dar projetos desse ano, em nome de Jesus, né? Então, o que você deixa aí é como te encontrar. Eu tenho meu Instagram, tenho 2 Instagram, é o pessoal e o profissional, mas vocês podem me conectar através dos dois. Um é adrilene.d.carvalho, que é o pessoal, e eu tenho o profissional, que é agora que eu estou colocando vídeo, colocando mensagem, né? É uma forma assim também de estimular outras mulheres e outras pessoas, né? Inclusive, Adrilene, manda para mim seu Instagram. Sim. É o Adrilene _ Filha de Deus. Amém. Glória a Deus. Adrilene _ Filha de Deus. Isso, nós vamos colocar esse Instagram profissional seu aqui na bio. Os crentes, membros do Crente Podcast, do canal Crente Podcast, só para os membros, né? E glória a Deus pela sua vida. Então, gente, vocês podem estar encontrando ela aí por esse Instagram. Podem me convidar para cantar, para dar testemunho, para dar palavra, porque hoje eu não canto mais no mundo, eu canto para Cristo. E ela é cantora, gente. Que foi? Ela cantou um pedacinho do muito louvor. Só para Cristo. Pode chamar essa ex-artista aí do mundo e agora para o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe sua vida, sua carreira como cantora, como ministra, como uma mulher que foi encontrada pelo próprio Deus, e o diabo tentou de todas as formas, mas não. Quando ele viu que não conseguiu, ainda veio o câncer, mas o Senhor ainda foi lá e falou: aqui não, aqui já é exclusiva. E o Senhor já tinha te separado, o diabo não conseguiu te levar. Glória a Deus pela sua vida. E sua mãe foi salva em Cristo, para a glória de Deus. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Muito obrigada pelo convite. Sua família. Continue sendo esse instrumento do Senhor até que ele venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, que Deus abençoe vocês.
Deus abençoe a todos. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de poder compartilhar um pedaço do meu testemunho, que ainda tem mais coisas. Eu resumi. Tem muitas outras coisas, mas eu resumi. É muita coisa. Mas eu resumi assim, e eu quero agradecer a oportunidade, agradecer a vocês que estão aí ouvindo esse testemunho, compartilhem, né? E preguem Jesus, porque Ele é a salvação e Ele faz tudo novo. Deus faz tudo novo. Deus, Ele pega o velho, enterra e faz tudo. Esse é o nosso. E esse dízimo, meu, Adriele, o Bom Dia Espírito Santo é justamente para isso. Para as pessoas levantarem de manhã, olharem na janela, você vai me acompanhar aí também, olharem na janela, e muitas vezes o diabo nos distrai e não deixa a gente ver a beleza do céu, o bom dia, o Espírito Santo, chamar ele para a mesa. Esse livro, Bom Dia Espírito Santo 2026, é para isso. Então, você que está aí também, você pode estar levando para sua casa, me chamando no meu Instagram, lucimarmendes._, né, que é o Instagram lucimarmendes_, levando para sua casa, que eu sei que vai te ajudar a abrir os seus olhos para o que é mais importante. O mais importante não é o cenário do dia, os problemas que vai acontecer. O mais importante é você ter amanhecido com vida, as misericórdias ter renovado a seu favor, e quando você olha na janela, você vê ainda a esperança. O céu ainda está sobre a sua cabeça. Ainda tem jeito. Essa é a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E é muito importante, né? Ter um devocional, fazer um devocional, porque é o primeiro momento. Quantas pessoas dormem e não acordam? Então, a vida é um presente de Deus. Então, seja grato, acorde de manhã, faça a sua consagração, aproveite e adquira, né, esse devocional, faça o seu devocional, leia a sua palavra, leia a palavra de Deus, leia a Bíblia, faça sua oração, que se blinde para o dia que está começando. E Deus o resto, o Senhor, mesmo que Deus coração atendo, o céu que você olha pela janela, o restante ele já sabe. O que te deu a vida, resta com ele. Resta com ele. Deus sabe seu endereço. Deus abençoe. Envia seu Instagram agora para mim, tá bom? Aí no Obrigada, querida. Tá mandando com o Rafael. E Deus abençoe a vida de vocês com toda a sua bênção, toda a sua casa. Amém. Obrigada por tudo. Obrigada, irmã, para você também. Toda a sorte de bênção. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau, gente.